Isso, senhores e senhoras, futuros e futura advogada. Vamos para frente que se anda, sempre para frente, objetivando e foco nos estudos aí que está faltando um pouco, chegando um pouquinho aí para a realização da primeira fase de direito penal. E aqui temos todas as questões, já estamos aí quase 170 questões aí, trabalhando com muita eficiência, com muita tranquilidade e foco, certeza de alcançar o objetivo. Vamos agora verificar os crimes contra a honra previstos ali a partir do artigo 138, que aí vem o 138, 139, 140, calúnia, difamação, injúria, e vai até o 145, trabalhando muito aqui, vamos trabalhar muito. Caíram 7 questões aí em relação a esses crimes, e vamos trabalhar uma por uma aí, e depois que tiver noção já de basicamente disso aí, as questões vamos resolver aqui num piscar dos olhos, tá? E diz o 138 lá que fala sobre a calúnia. E o que é calúnia? Na verdade, a calúnia consiste em atribuir falsamente, atribuir falsamente a alguém a autoria de um crime. É dizer publicamente que é de forma mentirosa que alguém cometeu um crime, contando um fato, dizendo que no dia tal aconteceu determinada coisa em relação a crime, dizendo que a pessoa estava traficando, que viu, ou seja, inventando uma história mirabolante de modo a querer imputar um crime que a pessoa nunca cometeu. Já na questão da difamação, que está previsto no artigo 138, vem que atribui fato falso ou verdadeiro, não importa se é falso ou verdadeiro, sendo que esse fato é negativo, esse fato é negativo que não seja crime, tá? Um fato que não seja crime, com a finalidade de, de atingir a reputação da pessoa diante da sociedade, diante, né, ou perante a sociedade. Já a injúria prevista ali no artigo 148, senhores, atribui palavras ou uma qualidade negativa à pessoa, xinga a pessoa, chama ela de ladra, chama ela de que está envolvido com pedofilia, sou um pedófilo, ou seja, xinga a pessoa. Só o fato de xingar já comete a injúria. E aí atinge a honra objetiva ou subjetiva. A honra objetiva, na verdade, é o apreço que os outros têm pela pessoa, é ligado, então, à imagem da pessoa perante a sociedade, o que a pessoa transmite para a sociedade. Só vamos encontrar honra objetiva, só irá ser atingida a honra objetiva quando se praticar um crime de calúnia ou de difamação. Já a honra subjetiva, na verdade, é o sentimento de apreço pessoal que a pessoa tem de si mesma. Se alguém atingir a minha honra subjetiva, ela só vai atingir através do crime de injúria. Quando eu falar injúria, eu estou ali trabalhando que foi atacada uma honra subjetiva. Se houver um crime de calúnia ou difamação, foi atacada a honra objetiva, o que a sociedade tem em relação àquela pessoa, chama de honra objetiva. E aí, senhores, sem muita conversinha, vamos lá o que interessa, vamos no enunciado, vem dizendo aqui, enunciado 2020, bem recente aqui, ó, vem dizendo que durante a reunião de condomínio, Paulo, né, foi ali, vou botar aqui rapidinho, o Paulo com o ânimo de ofender a honra objetiva, então aqui já estamos aqui, ó, honra objetiva, ou podemos estar tratando de calúnia ou de difamação, já que a injúria atinge a honra subjetiva. E aí, seguindo o enunciado aqui, atacar a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, ou seja, o Arthur ele teve ali algum processo e transitou em julgado e foi absolvido. Afirmou que Arthur não tem condições morais de conviver naquele prédio, naquele condomínio, porquanto se apropriara de dinheiro, apropriação indébita do condomínio quando exercia a função de síndico. E Arthur foi absolvido por isso aqui. Mas seguindo, senhor, inconformado com a ofensa à sua honra, Arthur ofereceu queixa-crime, lógico, contra Paulo, imputando-lhe a prática de crime de calúnia. Ok. Preocupado com as consequências de seu ato, após ser regularmente citado, Paulo foi citado e procura a senhora como advogado, procura o senhor como advogado para dar uma assistência técnica a ele, formar a sua defesa técnica, ok?
E aí o crime, a conduta de Paulo configura crime e aí ele foi imputado por calúnia. Vamos verificar se foi isso mesmo. E realmente, pelo que apresentou, foi. Então, se houve ali uma imputação à honra objetiva, ofendeu a honra objetiva, podemos destacar, tirar e cortar a difamação? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Não, por enquanto não, senhores. Por enquanto não. E a difamação atinge a honra, justamente a honra objetiva. Eu posso cortar, então, a injúria? Posso, com certeza eu posso cortar a injúria. Tá? Que não houve um xingamento, não houve nada. Foi uma atribuição de um fato, imputação de um crime imputado àquela pessoa ali, tá bom? E aí, seguindo com toda a tranquilidade, vamos verificar a questão aqui. Pode ser difamação, não calúnia, sabendo que é a exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Houve sim uma calúnia efetivamente imputada, houve sim uma calúnia efetivamente imputada, cabendo ou não a exceção da verdade. Todas as alternativas trazem a exceção da verdade. E o que é a exceção da verdade, senhores? Primeira coisa, a exceção da verdade, ela é uma defesa de quem está sendo ali a quem está sendo imputado o crime. A Paulo, cabe a Paulo provar do que ele falou é verdade. E a exceção da verdade, ela só cabe no crime contra a honra objetiva. Então, estaremos tratando ali a exceção da verdade somente na calúnia e na difamação. Tá bom, senhores? Então, a exceção da verdade é a prova da verdade, é o meio de defesa que o Paulo vai ter, que vai ter a Paulo para provar que aquele crime de calúnia ou de difamação, do que ele falou, é realmente verdade, tá bom? E aí vamos verificar, pega o artigo 138 do Código Penal, que fala sobre a calúnia. O parágrafo 3º fala que admite-se a prova da verdade, que é a exceção da verdade. Agora, não vai se admitir a exceção da verdade se for constituído ali o fato imputado ao crime que está sendo imputado, o que ele falou, aqui no caso foi o quê? Foi uma apropriação indébita. Apropriação indébita, vamos ter que trabalhar junto ali com a questão de crime de ação incondicionada, não foi ação privada. Aliás, foi ação pública, né? Não foi uma ação privada, a apropriação indébita, é uma ação privada. E aí vamos ter que verificar se no caso da ação privada, que diz lá que não pode ter exceção da verdade, no caso da ação privada, quando o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Ou também não se admite a exceção da verdade quando o fato imputado contra o presidente da República ou chefe de Estado estrangeiro. Não cabe a exceção da verdade quando o funcionário público, em razões das suas funções, aqui quis empurrar uma bandaninha para a gente aqui, uma caixa de banana, dizendo que Arthur é funcionário público, mas aquilo não foi imputado em razão das funções de funcionário público, tá bom? Não será admitida a exceção da verdade se for funcionário público e aquele crime que está sendo imputado foi em razões de suas funções, tá bom? Não admitirá a exceção da verdade também contra pessoa maior de 60 anos ou mesmo portadora de deficiência. Não caberá a exceção da verdade. Ao crime imputado, embora ele ação pública, o ofendido, aqui no caso, foi absolvido. E é o que tem lá, justamente, o parágrafo 3º fala isso, e é justamente aqui. O Arthur ele foi absolvido, então não caberia a exceção da verdade. E observamos com tudo isso, senhores, aqui, sem dúvida de errar, que foi atribuído que um crime, sabendo que esse crime já tinha sido absolvido. Então, foi atribuído uma calúnia ao Arthur, foi atribuído uma calúnia ao Arthur. Efetivo, ele será, então, imputado por calúnia e não caberá exceção da verdade, tendo em vista que o Arthur fora absolvido. Então, a letra correta aqui, sem sombra de dúvida, senhores, é a letra C, com tudo que nós já falamos aqui. Não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Tá bom, senhores? Vamos seguindo para frente? Vamos, que tem muita informação, é assim mesmo. Agora, já sabendo de tudo isso aí, não tem que se preocupar. Nós temos agora que partir direto para nossas questões com muita tranquilidade, porque já temos uma base aí de tudo que já foi falado. E aqui vem dizendo aqui, olha aqui, ó, como é que fica mais fácil agora, tudo que nós já falamos. A Roberta, enquanto conversava com Robson, aliás, afirmou categoricamente que presenciou quando Caio explorava o jogo de bicho,
O jogo de bicho, sabendo que é uma contravenção penal. Se é contravenção penal, não foi atribuído ao crime, ao Caio, não foi atribuído ao crime a Caio. Então, não também chamou o Caio, não xingou o Caio. Então, estamos diante de quê, senhora? Claramente aqui, de uma difamação. E atribuiu lá, contou o fato, com data que foi, o dia que foi e como aconteceu. Atribuiu um fato seja falso ou um fato verdadeiro, mas que não constitui crime. Então, é uma difamação. No dia seguinte, Roberta contou para João que Caio era furtador. Contou para João que Caio era furtador. E o Caio ficou sabendo disso tudo aqui. Ó. O Caio tomou conhecimento dos fatos. Quando ele tomou conhecimento dos fatos, foi atingida a sua honra. Procura você na condição de advogado e nega tudo que falou que Roberta disse. Nada era verdade. E aí, Roberta, em relação a Roberta, a imputada Roberta, o quê? A prática de uma difamação. E como o Caio soube lá de um xingamento, chamando ele de furtador, xingou o Caio, chamou de furtador, e atribuiu o quê? Uma injúria, senhores. Há dúvida disso? Não, não há dúvida. Então, Roberta cometeu uma difamação, Cometeu crime de calúnia? Não, ela não atribuiu o crime a Caio. Ela cometeu uma calúnia, 2 calúnias? Não atribuiu crime a Caio. Não cometeu calúnia, não atribuiu crime a Caio. Então, estamos diante da letra B. Ela atribuiu atribuiu uma contravenção penal, ou seja, difamou. E houve também a injúria, que xingou o Caio, chamou ele de furtador. Então, estamos diante da letra B, senhores. Dúvida? Nenhuma dúvida. Está tranquilo demais. E aí vamos lá para tentar potencializar, afirmar disso tudo. A difamação imputa alguém a outro, seja falso ou verdadeiro, aquela que contra, ofendendo a reputação daquela pessoa. Na injúria, conforme eu falei, ofende a dignidade, senhor, e o decoro. O próprio tipo penal fala, quando ofende a dignidade e o decoro de alguém, atinge a honra subjetiva. É uma ofensa e não uma imputação, é uma ofensa e não uma imputação de um fato. A imputação do fato ou vai estar na calúnia ou vai estar na difamação. Quando eu ofendo a pessoa, xingo a pessoa, eu estou cometendo uma injúria, eu estou cometendo uma injúria, mas eu não vou cometer isso, eu não vou cometer crime nenhum, não quero, nem vou cometer, se Deus quiser. Então, consiste, portanto, em um xingamento à injúria, no uso de expressão deselegante, chula, reprovável pela sociedade, é insidiosa contra uma pessoa. Então, como disse, a injúria ofende o decoro e a dignidade, senhor. A ofensa à dignidade é aquela que se refere a atribuir a fatos morais àquela vítima, que somente ela possui dela mesma. Isso é atingir a honra subjetiva. Configura em dizer que alguém é ladrão, velhaco, aquele velhaco aqui no Nordeste que fica devendo os outros, não paga, é golpista, é corrupto. Eu atribuo dizer, falar que você é corrupto, você é estelionatário, você é pedófilo, você é furtador. Eu estou eu estou xingando a pessoa, eu estou atingindo a honra subjetiva daquela pessoa. Então, eu estou cometendo uma injúria se eu fizer isso, essas palavras chulas, deselegantes, não apropriadas, tá bom? E aí vamos seguindo, que tem muita informação aí, tem mais coisa pela frente. Vamos seguindo, que agora fica mais fácil aí de resolver tudo. Olha aqui. O Jaime, candidato a prefeito lá da cidade de X, durante o horário de propaganda eleitoral em rede de televisão, proferiu as seguintes palavras: o atual prefeito é candidato à reeleição, em que se mostra defensor da família, posando com a esposa e seus filhos em foto lá no Instagram, e foi flagrado na semana passada entrando em um motel com uma prostituta. E esse tipo de governo que vocês querem, então ele falou tudo isso na propaganda eleitoral, senhores. E aí o que acontece? Houve aí uma atribuição de crime. Adultério não é mais crime desde 2005, se eu não me engano. E aí, senhores, a questão aqui xingou, houve um xingamento, houve ali, atingiu a honra subjetiva do seu adversário político. Não houve. Então, claramente, a questão está reportando aqui, senhora, está reportando uma difamação.
Uma difamação imputada a Jaime ali, imputada a Jaime não, Jaime imputou uma difamação, Jaime imputou ao seu adversário político um fato falso ou verdadeiro, ninguém sabe se ele entrou lá no motel com a menina, ninguém vai saber disso, nem pouco importa para a gente. O que importa é, então, que foi atingida a honra objetiva do seu candidato, do seu adversário político. Todavia, teremos então que verificar que houve, sim, uma disposição, sim, um tipo penal lá no Código Eleitoral. Pegue aí o Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65. Observe lá o artigo 325, Lei 4.737, 4737, parece aquele voo 737, avião, o Boeing 737. Então, é a Lei 4.737 de 65. Observe o artigo 325. E se há uma lei específica, e se estamos tratando aqui de um processo eleitoral, então temos que atuar pelo princípio da especialidade, o Código do Processo Eleitoral. Tá ok? O Código Eleitoral, Código Eleitoral. Então, aqui houve uma prática de difamação previsto no artigo 325 do Código Eleitoral. Tá ok, senhores? Então, vamos seguir. Vamos seguindo aqui para frente, tem muita coisa, muita informação. E aí diz aqui que Ana Maria, aluna de uma universidade federal, afirma que José, professor concursado da instituição, trai a sua esposa durante o dia. A atribuição ali de adultério, como eu falei, não é crime. Então, ele atribuiu ali, a Ana Maria atribuiu o quê? Uma difamação, sem sombra de dúvida. E aí, vamos já aqui, pegando aqui a tal da cinquentinha. Foi calúnia, atribuiu um crime? Não. Então, não atribuiu crime, eu já corto. Atribuiu um crime? Não, eu já corto. E aí, eu tenho que verificar também aqui que atribuiu aqui uma difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, correto, sendo cabível, entretanto, a oposição da exceção da verdade, com o fim de demonstrar veracidade, uma vez que José é funcionário público, caberá somente a exceção da verdade na difamação, senhor, já falamos sobre isso. Se o funcionário público, se for nas atribuições de suas funções, aqui não foi nas atribuições de suas funções, então essa aqui nós temos que verificar, não pode se aplicar aqui a questão da veracidade aqui. Houve difamação, pois atribuiu a José fato desabonador que não constitui crime, não sendo cabível, na hipótese, a oposição da verdade. Justamente, senhor, só caberia a oposição da verdade se fosse atingido ali o funcionário público na qualidade ali, no exercício de suas funções, o que não ocorreu. Tá bom, senhor? Vamos para frente? Vamos para frente, tem muita coisa aí. E aí chegamos na questão 174, a questão 174, daqui a pouco nós já passamos no 171 e não entrou o estelionato. Mas vamos lá, o que importa aqui é a questão da opção aqui, marca a opção correta, foi de 2009, mas os institutos estão presentes ainda. Vem dizendo aqui que não constitui injúria ou difamação punível a ofensa não exercida, excessiva, exercida, praticada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu advogado, e a opinião da crítica literária, sem intenção de injuriar ou difamar. Não atinge a honra subjetiva nem a honra objetiva, se for praticado crime ali durante uma discussão da causa, ou até mesmo do advogado, durante o processo ali, durante uma audiência, ou até mesmo uma opinião crítica literária. Realmente, senhor, pegue aí, sem dúvida, o artigo 142 do Código Penal, que traz lá, são exclusão do crime de difamação e injúria. Exclui o crime de difamação e injúria quando a ofensa é atribuída, é prorrogada, não é irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu advogado. E também, logo em seguida, vem falando da opinião desfavorável de uma crítica literária. Imagine um crítico literário falar de um livro que o senhor fez e houver uma crítica desfavorável àquele seu livro. Ele não está difamando o senhor de alguma maneira, ele está apenas expondo o seu momento crítico, como um crítico literário, ou crítico artístico, ou científico. Então, não houve intenção nenhuma
aqui não há intenção nenhuma de atingir a honra objetiva e subjetiva. Então, o artigo 142 coloca essa alternativa como correta. Vamos seguindo, senhor. Vamos seguindo, então? Vamos. A letra B vem dizendo que, em regra, a persecução criminal nos crimes contra a honra processa-se mediante ação pública condicionada à representação da pessoa ofendida. Aí, aqui, nesse caso, nós temos que observar a questão lá do artigo 145, no caput. Os crimes contra a honra se processam mediante queixa. Tá ok? Em regra, mediante queixa. Há exceção. Quando houver na prática de uma injúria, violência ou vias de fato, além de eu xingar, eu empurro a pessoa, além de eu xingar, eu dou um tapa no rosto daquela pessoa, ou causo uma violência àquela pessoa no crime de injúria, e aí não pode se processar por meio de queixa-crime. Haverá, sim, a representação daquele ofendido. Tá ok? Isso está previsto lá no artigo 140, parágrafo 2º. Então, por isso que não posso dizer que é mediante ação pública condicionada à representação, porque, em regra, é uma ação privada, é uma ação penal privada, tá bom? A letra C vem dizendo que caracterizado o crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções, a ação penal pública incondicionada. Tem que observar, pega aí o artigo 145, nós já falamos sobre ele, mas aí vamos pegar o parágrafo único agora. Se for contra o presidente da República, é pública e incondicionada, realmente. E aí há a requisição lá do MJ, do Ministério da Justiça. Agora, se for contra o funcionário público, no exercício de suas funções, mediante representação do ofendido, não terá pública incondicionada. E também será mediante representação quando ofendido ali, quando se tratar a injúria racial, senhores. Vamos trabalhar ali um pouquinho com injúria racial, que é previsto no artigo 140, parágrafo 3º. Então, nesses casos, não é pública incondicionada. Há outras ações penais que são que move ali a persecução penal, tá bom? A letra D vem dizendo que o Código Penal prevê para os crimes de calúnia, difamação e injúria o Instituto da Exceção da Verdade, que constitui a possibilidade de o acusado comprovar a veracidade de suas alegações para a exclusão do elemento objetivo do tipo. Vimos que somente cabe a exceção da verdade para os crimes de calúnia e de difamação, de injúria não, senhores. E aí podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Vamos verificar que falta muita coisa, que aí dá uma pausinha e a gente volta para cá. E aí, com isso mesmo, senhor, vamos dar uma pausinha agora no artigo na questão 174, para podermos beber uma aguinha, e aí vamos entrar já direto na questão 175, tá bom, senhores? E aí, com muita calma, com muita tranquilidade, não com muita sede ao pote, nem com muita fome ao prato, com muita tranquilidade, vamos de tijolo em tijolo, alicerçando o nosso conhecimento e atingir os nossos objetivos. Até o próximo encontro. Rapidinho, senhora, um descansinho, uma aguinha para todos nós, ok?